Meu tema, a memória, o memorialismo e a história na construção, na narrativa do Pedro Nava. Eu tenho uma preocupação de não me estender, então eu quero tematizar a minha proposta, fazendo a leitura do grande trabalho do Nava. Eu quero tematizar em 2 pontos. Primeiro, o Nava é o memorialista, ele faz referências, mas ele faz também projeções. E eu vou tomar 2 dos seus livros, que são 6, referentes à memória do seu tempo, do nosso tempo, a segunda metade do século XX, mas ele vai longe. Eu vou tomar dois dos seus títulos, O Baú de Ossos e O Beira-Mar. Então, começando pelo Baú de Ossos, começando pelo Nava. Em Baú de Ossos, ele vai resgatar as memórias de sua família. A família paterna, a qual ele admira tanto, que vem do Maranhão e habita as terras do Ceará. Eles são cearenses, migram para o sul, estão em Juiz de Fora, na pessoa do José Nava, médico, formado no Rio de Janeiro, que é o pai do Nava. O José Nava vai fazer um casamento muito interessante com uma moça mineira de Santa Bárbara. A dona Diva, ela era descendente dos mineiros de Santa Bárbara, que ela é filha, imagine de quem? Do Ralph. Quem pensa no Juiz de Fora sabe a posição Ralph. A dona Diva, a mãe do Nava, era filha da senhora Luísa. A senhora Luísa, mineira de Santa Bárbara, casa com Ralph, mora em Juiz de Fora. É uma senhora em Juiz de Fora. Mora numa casa linda, num palacete, tem plena consciência do seu poder, é uma mulher poderosa. A avó do Nava, com quem ele morava, eles moravam na casa da dona Diva, da dona Luísa. E o José Nava, médico em Juiz de Fora, ele não ficava muito satisfeito com esse poder da senhora Luísa, da minha Luísa. E ele saiu de Juiz de Fora, fez concurso, foi trabalhar no Rio. Não se deu bem. Adoeceu e morreu. Isso foi no começo do século, porque o Nava nasceu em 1912. Ele era da idade do meu pai. E ele morreu suicida em 84. Então o Nava viveu o século XX, de 2 a 84. Nesse primeiro período, ele vai ao Rio, mora no Rio, volta a Juiz de Fora. Não se dá bem. Foi um tempo difícil. As narrativas minuciosíssimas, porque o Nava é um detalhista, é minucioso. Quando ele vai contar alguma história, ele conta a fisionomia, os móveis, os modos, o cardápio, como a refeição era servida. Ele faz um panorama. Ele é memorialista e detalhista de panoramas. Com isso, ele conta com detalhes o modo de vida, o modo social, o modo familiar, como nós, brasileiros, vivemos no século XX. O Nava está no Rio, morre o pai. Grande e doloroso acontecimento em sua vida. Quando o Nava descreve o funeral, ele descreve a própria solidão. Ele era uma criança, mas ele descobriu com intensidade esse ato solitário, que é o ato de viver. Cada um de nós é sozinho consigo. Vive sempre à procura de um complemento, de uma ajuda, e algo que facilite a convivência com essa solidão intensa, que é o panorama interno de cada um de nós. Então, o Nava, com a família, com a mãe tinha 4 filhos e estava grávida. Volta para Juiz de Fora, para a casa da Inha Luísa, para a rua Ralph. Para tudo que o Nava não admirava, não gostava, não se dava bem. O Nava não se dava bem com os poderes.
com os pequenos poderes. Vive um pouco de tempo em Juiz de Fora, quando a mãe resolve voltar para Belo Horizonte. Ele vem morar em Belo Horizonte. Mora modestamente na floresta, em 2 endereços da floresta. Depois ele mora na Serra, na Rua Caraça. Depois ele mora na Rua Timbiras. Porque a mãe, a dona Diva, é a senhora, é o poder dessa família, sempre pobre, 5 filhos órfãos, conduzida por uma mãe corajosa. A dona Diva é a imagem da coragem, é a imagem da mãe coragem, conduzindo os filhos, orientando. Em Belo Horizonte, a dona Diva tenta e consegue matricular o filho no colégio Anglo-Mineiro. Quem conhece a história da educação no Brasil sabe o poder do Anglo-Mineiro. É a entrada do presbiterianismo que veio com a República. Então você tem um Anglo-Mineiro aqui, você tem um Americano Batista no Recife, depois você tem um Colégio Batista aqui, você tem Viçosa, você tem Lavras. Foi uma entrada poderosa no republicanismo com esses colégios que eram colégios de elite, de ponta. Esses colégios presbiterianos, batistas, evangélicos, todos americanos, eles tinham a intenção de confrontar o poder pedagógico da Igreja Católica. Então, o Nava frequenta o Anglo-Mineiro, o Anglo-Mineiro é fechado, ele vai estudar onde? No Pedro II. No Pedro II, como aluno detalhista, ele vai nos contar o currículo, os professores, os alunos, o prédio, a convivência com os colegas. Era a elite da elite que frequentava o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. O Pedro Nava termina os cursos médios, vem para Belo Horizonte em 1920, 18 anos. Fazer o quê? Se preparar para cursar a escola de medicina. E é sério, ele é comprometido, ele se prepara com ênfase, com gosto. Ao mesmo tempo que ele se prepara para o curso de medicina, ele convive com a geração mineira, década de 20. E vai fazer, isso vai ser o tema de um volume inteiro, quando ele vai descrever a escola de medicina. Outra vez, os currículos dos professores, os colegas, a vivência, a convivência. Ele é minucioso, ele é sempre detalhista. Ele é sempre memorialista, mas sempre ele dá ideia de algo que vai acontecer no futuro. Aluno da escola de medicina, aluno correto, brilhante, colega de uma grande elite, colega do Juscelino Kubitschek, colega do Guimarães Rosa, da escola de medicina. Formado em 28, ele começa a perguntar. Ele quer ficar em Belo Horizonte. Mas aí ele vai nos contar agora a projeção. Ele vai nos contar das histórias delicadas dessa cidade. Onde ele é jovem, ele frequenta a Rua da Bahia, o Bar do Ponto. Ele pertence ao grupo do Estrela. Amigos que hoje você entende, os fundadores do modernismo de Belo Horizonte. O Carlos Drummond de Andrade, o Círio dos Anjos. E alguns outros amigos que se encontram no bar, o Bar Estrela, que conhecem a Rua da Bahia, que discutem a modernidade. Mas ao descrever a modernidade, o Pedro Nava se descreve a si mesmo e aos seus colegas, vivendo, constituindo essa modernidade. Aí o depoimento do Carlos Drummond de Andrade, que o Pedro poderia ser qualquer coisa, ele poderia ser desenhista, ele poderia ser poeta. Ele escolheu fazer medicina, mas ele era apto para muitas determinações. Escrevia muito bem, desenhava muito bem, era bom companheiro, era uma pessoa humilde, generosa, acolhedora, amigo dos amigos. Nessa Rua da Bahia, onde o Pedro constitui verdadeiramente uma imagem imaterial dessa cidade material, ele descreve a Belo Horizonte dos anos 20, no começo dos anos 30, e ele tem uma namorada. Que descrição ele vai fazer dessa namorada? A sociedade, o modo como as mulheres eram tratadas,
A namorada pertencia à família do Pinheiro Chagas, morava na rua Espírito Santo. E ele, então, morava na rua Timbiras. Então, ele subia a João Pinheiro, contornava a Praça da Liberdade, conversava com as estátuas. A Mariana tirava o barrete frígio, cumprimentava. A Estátua da Liberdade piscava para ele, porque ele era íntimo dos objetos, das memórias, da visibilidade da cidade. Então ele vai até a Rua da Bahia, atravessa, entra na Espírito Santo, onde ele vai encontrar a namorada. A namoradinha linda, fofinha. E ele tem um grande susto. A família que vigiava muito as meninas, e deixava sempre uma tia, ou um irmãozinho mais novo, vigiando os namorados, a família não vigiava a namoradinha dele. Ele tem um pouco de estranheza em relação a isso. E um dia, veja que episódio, ele convida para ir ao cinema. E os dois foram ao cinema sozinhos. Que espanto. Havia alguma coisa errada. Algum tempo depois, a moça vai ao Rio com a família, porque ela estava adoecida. Então, no Rio, ela vai consultar um médico e tem um diagnóstico. Tem um prognóstico sombrio. Então, ele descreve a família em torno da mesa e o tio perguntou, como é que foi? Ela não disse nada. Ela levantou da sala, foi ao quarto, apanhou um revólver e matou-se. O Nava comenta, a um suicida basta um revólver escondido na gaveta. Ele está anunciando. Muitos anos depois, o revólver não estava escondido. O revólver estava intencionado na sua própria gaveta. Ele cumpriu esse mesmo destino. Ou seja, o Nava descreve e projeta e diz o que vai acontecer no futuro. Desesperado de dor, ele perde a namorada, sozinho, sai de Belo Horizonte. Porque a paisagem era contaminada com sentimento. Ele vai trabalhar numa cidadezinha no interior de São Paulo, muito aprazível. Aí, novamente, minucioso, descreve as práticas clínica médica. Mas uma cidade pequena não era o espaço próprio para um homem como ele, para uma cabeça com uma cabeça. Ele vai morar no Rio, vai fazer concurso, vai participar do serviço público da medicina com grande eficiência, porque ele era uma pessoa compromissada. Aquilo que ele fazia bem feito. Então ele vai trabalhar no serviço público, vai ter um consultório particular. É um estudioso da memória da medicina no Brasil. Vai escrever, vai participar de publicações, vai viajar estudando. Ele torna-se um reumatologista reconhecido, admirado, competente. Repito, tudo que ele fazia bem. Isso é uma determinação aristotélica. Quando Aristóteles pergunta o que é o bem, e ele nos explica. O bem significa fazer bem o que você faz. Então, cumprir bem os seus deveres, cumprir bem as suas obrigações. Isso é a prática do bem. O Nava praticava o bem. Durante toda a sua vida, ele considerou essa prática. Ele era reconhecido. Mas ele tinha secretamente um desejo de escrever sobre a memória, de ser memorialista. Então ele aposenta, em 68, publica um grande monumento ao memorialismo brasileiro. E ele é muito feliz na escolha dos títulos. Ele deu a esse primeiro livro o seguinte título, Baú de Ossos. É um fato, a família tinha um baú de ossos, numa parede parecida, e a família fazia orações em torno desse baú de ossos. Ele vai descrever com minúcias, com detalhes, um grande carinho e atenção pela família paterna, que vem do Maranhão, que vai para o Ceará, que vem para Minas Gerais, da família materna, mineira, de fora. Depois ele vai comentar minuciosamente os detalhes positivos e negativos da sua família. Nós temos que entender que a publicação desse livro causou um grande impacto familiar. As sobrinhas, que queriam preservar a memória elegante da família, ficaram muito desagradadas. E ele comenta, quem conhece a família sou eu.
Elas nem conheceram a Inha Luísa, porque as sobrinhas não gostaram da descrição da Inha Luísa, batendo nas pessoas, xingando as pessoas. Então ele cita fatos. Por exemplo, uma ama da casa foi avisar: senhora, há uma visita à sua espera. A visita está na sala. Quando ela chega à sala, é uma pessoa afrodescendente usando óculos. Ela ficou completamente irada. Porque na minha casa, dá licença, negro não senta na sala e não usa óculos. Bateu na moça, todo o rosto da moça, que estava trazendo um recado, estava trazendo umas frutas. Então, a descrição da Inha Luísa como essa pessoa autoritária, que de repente perdeu o rumo, não agradou às sobrinhas. Mas ele fala: quem conhece a Inha Luísa sou eu, não são vocês. E ele não faz cerimônia ao descrever os fatos positivos e negativos. Ele descreve com minúcias, com detalhes, com grande sofrimento, a distribuição das joias da cidade da Inha Luísa. E a mãe, a dona Diva, não herdou as joias. O tio que fazia o inventário explicou: imagina, é até feio para uma viúva ser possuidora de tantas joias. Olha que subterfúgio ele usou para negar as joias que eram dela. E ela, a dona Diva, nunca reclamou. Nunca se conflitou com os amigos, com os irmãos, com as cunhadas. Ela sempre respeitou a imagem da família que ela mesma construía, mas ela tinha consciência e era crítica disso. O Nava é herdeiro desse olhar múltiplo, ambíguo, e desse olhar que no visível enxerga o invisível. Esse é meu feio, com o meu autor de sempre, que é o Merleau-Ponty. Quando ele trabalha o visível do invisível, a invisibilidade do visível, a visibilidade do invisível. Então o Nava descreve a família, publica esse livro, causa um grande impacto. É o livro inaugural da sua obra. Então, por que eu tomo o Gaudiós? Porque é o primeiro, e porque nele ele faz um grande relato, uma narrativa memorialística do tempo, do seu próprio tempo. E agora eu tomo o segundo dele, que é Beira-Mar. Em Beira-Mar, ele trata dessa nossa cidade de eleição, essa nossa cidade onde ele morou, onde ele viveu o seu primeiro amor, onde ele teve a abertura, o conhecimento da vida. É inesquecível, é inovidável quando você abre os olhos para o mundo e você vê o mundo através dessa cidade. Essa cidade para o Nava jovem adulto, foi Belo Horizonte. Então ele vai descrever a Rua da Bahia. Ele vai escrever a cidade assim. A cidade penetrava em mim de tal forma, com tal sutileza, como se a cidade fosse um perfume. A leitura da imaterialidade, dos objetos urbanos bem descritos, apropriados, amorosamente declarados como um patrimônio imaterial. E então ele, de posse desse patrimônio, amando essa cidade, ele convive com os amigos. E a Rua da Bahia é a melhor descrição do Nava. A Rua da Bahia é como Paris descrita pelo Proust, pelo Baudelaire. É como a Paris descrita, talvez, no ato final, como uma cidade luz. Mas não é só a cidade de Belo Horizonte, é a Rua da Bahia, onde ele fala: era o mundo inteiro. Eu subi a Rua da Bahia, sobe, Nava, com o teu corpo de 17 anos, sobe, Nava, anda na Rua da Bahia, que lá você vai encontrar o mundo. A Rua da Bahia é o mundo inteiro. Ele vai andando, não numa cidade, não sobre pedras, mas sobre sonhos, mas sobre objetos imaginados, narrados com a melhor possibilidade de descrição. E essa cidade, então, se torna não só um objeto de estudos, mas um objeto de sonho, porque as cidades também têm essa dimensão sonhada. E se eu não sonhar a minha cidade, se eu não fizer sobre essa cidade um desejo de narrativas organizadas, eu não tenho a posse do imaginário.
O Nava sobe a Avenida Álvares Cabral e lá ele vê a cor do poente. Ele passeia na floresta e entende, em torno do Colégio Santa Maria, essa cor perduca, tão rosa e arroxeado. E ele encontra o bonde do Santa Maria descendo, onde eu vou encontrar as minhas deusas. Ele sobe a Afonso Pena, desce a Afonso Pena, e anda a rua Timbiras, e vai à rua Caraça, e anda no bairro da Floresta. Ou seja, ele se apropria do mapa, internaliza esse mapa amorosamente. E é assim que as cidades merecem ser apropriadas, amorosamente, memorialisticamente, historicamente, mas com relação afetiva. Isso sobrou ao Nava. Isso foi excessivo no Nava. Ele apropriou-se do Belo Horizonte e nos doou esse livro, Beira-Mar, um verdadeiro patrimônio. Então eu faço essas duas referências, Baú de Ossos e Beira-Mar, como os pontos altos na narrativa memorialística do Nava. E nessas duas narrativas, ele faz a história a qual ele se deteve, a qual ele dedicou grande parte do seu tempo de memorialista. Mas, enquanto construía essa biografia, o Nava convivia com a dor. Ele tinha um mal secreto. Ele tinha dor. Ele não revelava a ninguém. Porque essa dor, da qual não se pode dizer o nome, mas era tão intensa, mas era tão grave, mas doía tanto nele, que ele preferiu a morte a conviver com essa dor. Eu tenho um profundo respeito por esse momento. Não é para entender, porque o suicídio não pode ser entendido. O suicídio nega a vida. E quando nega a vida e prefere a morte, alguém vivo optando pela morte, alguém iluminado optando pela sombra, é preciso respeitar o motivo que causou esse ato, esse gesto desvairado. No último texto do Nava, você entende, havia alguém perseguindo, havia alguém agredindo o Nava. Ele usa um pseudônimo, ele usa subterfúgios para nos explicar. Quem tem um olhar agudo vai entender no último texto essa dificuldade dele. Então, um sábado, o Nava vai ao Sabadoile, ele era frequentador do Sabadoile, onde ele encontrava o Carlos Drummond de Andrade e os outros amigos. Então, no sábado, ele foi ao Sabadoile. Ninguém percebeu nada. Voltou para casa. No dia seguinte, ele recebeu um telefonema. À noitinha, essa hora melancólica, essa hora que não é mais dia, mas ainda não é noite. As luzes da cidade ficam absolutamente nostálgicas. É um momento delicado. E quem tem uma dor, essa dor emerge e se expande nesse momento. Então ele recebeu um telefonema, meio misterioso, mas depois muito, muito intensamente declarado, entendido. Era uma agressão, era uma grande agressão. Ele desceu e disse a Antonieta Penido, sua esposa, desde 1943. Mais de 40 anos de casamento. Então ele disse a ele, Antonieta, nunca vi nada tão sórdido. Desceu no lugar do seu mais refinado momento descritivo, é o bairro da Glória, é o relógio. O relógio era imagem da sua correspondência. Ele foi embaixo de uma árvore e deu um tiro e matou-se. Foi um tiro na memória. Foi um tiro na história. Muito mais do que um corpo mutilado, a morte do Nava nos dá a referência de quão sórdidas podem ser as abordagens negativas em relação a não a uma escolha, mas a um fato biológico. E esse fato biológico do qual o Nava partilhava, ele nunca nos contou nada sobre isso, mas nós sabemos. Então, esse fato biológico levou o Nava
a fazer essa opção. Ele preferiu a morte a manchar a sua biografia. A biografia conflitou com a biologia e ele morreu. Eu fiz a doutora Marinês o compromisso de não me estender, de fazer uma fala curta. E eu cumpro esse compromisso fazendo essa fala curta, incisiva, mas com uma pequena lembrança. A cidade de Belo Horizonte tem uma dívida com o tribunal. E a cidade de Belo Horizonte deveria quitar essa dívida, marcando a construção de um espaço memorialista para esse homem que amou essa cidade acima de todas, que descreveu essa cidade como ninguém, que descreveu não só a cidade visível, mas especialmente a cidade invisível. O Nava era uma pessoa refinadamente informada, leitor dos bons autores na filosofia, na história. Não faço referência ao seu dado profissional, que é excelente. Eu estou fazendo referência à memorialista, à história, na sua narrativa escrita, na sua narrativa oral, nas conversas com os amigos. E quero fazer uma última referência. O Nava vem a Belo Horizonte visitar a floresta para ver, para assistir, quase chorando, a demolição da sua casa. Ele morou numa casa na rua, a casa não pertencia a ele, pertencia ao major. Mas era uma casa típica de então, na rua Jacuí, foi demolida. Demolida para quê? Para que as belas casas de Belo Horizonte são demolidas? Para, muitas vezes, a construção de prédios banais. Que, ultimamente, eu faço referência a um autor, a um arquiteto, que é o Gustavo Pena. Gustavo Pena tem coragem de encarar a beleza, de fazer prédios belos, bem constituídos, bem pensados, sem ornamento nenhum. Prédios onde a estrutura é a beleza, sem nenhum detalhe de conjuntura. Mas no período de 50, 60, essas lindas casas ecléticas de Belo Horizonte foram demolidas e em seu lugar foram construídos prédios, me perdoe, banais, sem qualquer originalidade. Por um detalhe, a arte moderna, quando ela se torna um olhar mais individualista, ela requer do artista uma posição vigorosa de poder, de coragem. A coragem que o Niemeyer tem de fazer aquele prédio na Praça da Liberdade, num lugar inadequado. Jamais aquele prédio deveria estar ali. Aquela praça é um lugar de espaço público e não de espaço privado. Mas o prédio é belo. Em qualquer lugar do mundo é um belíssimo prédio. E ele faz narrativas interessantes, jocosas. São as cartas, são os discos. Não, são as saias das meninas que balançavam assim, faziam aquele movimento. Então, um belo espaço, num lugar inadequado. Em qualquer outro lugar de Belo Horizonte, aquele prédio, em qualquer lugar do mundo, aquele prédio seria lindo, mas não ali. Foi demolido uma casa. Foi demolida uma casa, pertencia à família Dolabella, depois pertencia à família Machado, para construir aquele prédio. Não é possível que Belo Horizonte continue nessa trilha autofágica de se destruir, de se apagar na sua memória. Nós temos, na figura do Nava, a figura mais significativa da memorialista mineira, da contação, da narração de histórias sobre esta cidade, e a cidade deve, e o Nava merece um espaço de memória, uma casa de musas, onde fosse abrigado, onde estivesse ao abrigo do tempo as memórias do Nava, as nossas memórias urbanas, uma casa de musas, um museu para o Nava. Essa é uma reivindicação sólida, é uma reivindicação que merece o nosso empenho e o nosso, eu digo mais do que empenho, a nossa força, a nossa exigência para que essa cidade tome cuidado consigo e não se deixe matar por pessoas, dá licença, por arquitetos medíocres que fazem coisas banais, por pessoas gananciosas que destroem o patrimônio para um lucro imediato, porque são pessoas que têm um cifrão em cada olho
não tem nenhum acanhamento, não tem nenhum peso de destruir uma bela casa para fazer um prédio, muitas vezes banal. Nesse âmbito, temos que respeitar o belíssimo trabalho da doutora Marinês, que resgatou uma casa, que restaurou uma casa e instalou nessa casa a Casa Ideia. Esse é um belo exemplo. O Nado faria aplausos a essa casa. Uma casa onde se constrói memórias, onde se trabalha a cultura da cidade, uma casa que abriga as musas, o museu. Muito obrigada.